Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma tempestade com raios em uma paisagem ensolarada no Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. E antes de começar, eu gostaria de te informar que os arquivos que eu vou utilizar nesse vídeo serão disponibilizados para você e o link se encontra na descrição do vídeo. Além disso, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa forma você sempre será notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Aproveita e clica no like, pois é dessa forma que você vai garantir que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos para você. Quero aproveitar para te convidar a fazer parte do clube de membros. Sua adesão vai dar um up ainda maior aqui para o canal. Conto contigo. E agora, bora para a prática. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a minha imagem principal dentro do Photopea. Então, Photopea aberto, vou clicar aqui em abrir do computador. Essa vai ser a imagem que eu vou escolher. Na verdade, eu vou usar as duas, mas eu vou começar por essa. Vou clicar e vou abrir. Vou aproveitar e já vou mudar o nome aqui de background para cidade. E vou trazer a segunda imagem, arquivo, abra e coloque, e eu vou escolher esse céu nublado aqui. Vou dar um clique, abrir, eu vou aproveitar e já vou dar uma aumentada nela, um pouquinho, tá legal aqui. Vou dar o Enter para confirmar e vou colocar a camada céu nublado abaixo da camada cidade. Isso porque a ideia aqui é substituir esse céu por esse céu aqui, que é um céu nublado. Então ele precisa estar por trás da camada cidade, porque quando eu remover esse céu, eu quero que apareça. E aí foi por isso que eu posicionei ele aqui no topo. Só que eu vou dar um pequeno ajuste ainda. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Eu quero alinhar ele aqui, ó, de acordo com o horizonte desse mar, né? Então, deixa eu trazer ele um pouquinho aqui com os botões para cima e para baixo. Eu posso descer um pouquinho mais e tá aqui, tá ótimo. Vou colocar ele para baixo de novo, perfeito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas duas camadas, vou duplicar essas duas camadas. Então vou vir aqui no menu camada e vou escolher a opção duplicar camada, porque eu vou usar essas duas aqui para fazer um antes e depois, assim que eu finalizar o trabalho. Então com elas selecionadas, eu vou clicar aqui na pastinha para criar uma nova pasta, e como elas estão selecionadas, elas vão ficar dentro dessa pasta. Vou colocar ela aqui embaixo e vou desabilitar. Agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui a camada cidade, deixa eu dar o barra de espaço duas vezes para dar um pequeno zoom, e eu vou fazer a seleção do céu. Eu vou usar aqui a varinha mágica com essa opção aqui habilitada, a unir, porque eu vou dar vários cliques para fazer a seleção. Eu vou deixar uma tolerância aqui de 32, e vou marcar essa opção contíguo, porque eu não quero que ela comece a selecionar fora de um determinado range, de uma determinada área. E vou começar a clicar. Você vai observar que ele pega um determinado bloco, e aí eu posso ir selecionando e dando cliques em áreas fora da área de seleção. Aqui. Tá ótimo. E também. Beleza. Aí eu posso aproximar, posso usar aqui o Ctrl barra de espaço para dar uma aproximada e verificar se de repente eu não deixei alguma área escapar da seleção. Legal, acho que tá bom. Duas vezes barra de espaço para recuar o zoom. E aí eu vou inverter essa seleção, porque na verdade eu quero refinar essa seleção. E para isso fica mais legal se eu inverter. Ao invés de eu selecionar a área do céu, eu inverter para a área que não está selecionada. Para isso eu vou usar aqui o menu selecionar e vou escolher aqui a opção inverso, que é responsável por inverter qualquer seleção existente. Então vou dar um clique nela, ou eu posso usar o atalho Shift Ctrl mais I, tanto faz. Inverti, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma refinada para tentar deixar essa área de recorte um pouco mais suave. Então eu vou clicar aqui no botão refinar estas. Ele me mostra aqui as duas janelas. Essa de cima é a janela onde eu estou fazendo a seleção, e aqui é o feedback, né, que o programa está me dando, como é que está ficando. Observe que ele está mostrando que houve um recorte aqui do céu. Só que eu percebi que tem aqui, ó, algumas áreas como se fossem pequenos pontos que não ficaram bem selecionados. Então eu posso chegar aqui com a cor preta selecionada, vou dar um clique, eu posso ir apagando essas regiões para que a seleção seja feita da melhor forma possível. Eu posso usar o zoom para aproximar, e aí dá para perceber que existem alguns pontos aqui, ó, que ainda precisam
ser selecionados. Então, clico aqui na cor preta. Posso inclusive diminuir um pouquinho aqui com o abrir colchetes, né? E fechar colchetes. Eu posso fazer essa mudança de tamanho do meu pincel. E aqui eu posso selecionar essa região. Essa borda que você está vendo aqui é uma borda de segurança, então é interessante que você não ultrapasse, porque o próprio refinamento cria essa borda justamente para separar a área que eu não quero mexer com a área que eu quero remover. Eu vou só pegar aqui, ó, perfeito. Posso vir aqui no zoom e recuar, ver se tem mais alguma coisa. Acho que aqui tem uma área aqui, então clico na cor preta de novo, uma barra de espaço preta, eu posso me movimentar. Olha só aqui, acho que tá legal. Posso recuar aqui o zoom, beleza. E aqui eu posso até marcar a cor preta, se você achar melhor, justamente para mostrar a área de recorte. E como é que eu vou salvar essa área, né, selecionada? Eu vou salvar como uma máscara, porque aí se eu de repente quiser ainda continuar, e provavelmente eu vou ter que fazer isso, né, continuar refinando manualmente, fica mais fácil com uma máscara. Então aqui, ao invés de nova camada, eu vou dar um clique e vou escolher máscara de rasterização. Dessa forma ele vai aplicar uma máscara à própria camada, justamente escondendo essa região aqui. Vou clicar em aceitar. Pronto, então eu já consigo ver o céu nublado, porque como eu criei uma máscara, ele acabou escondendo aqui, ó, a região do céu. No entanto, perceba que essa região aqui, ó, está muito azulado, né? Pegando ainda parte do céu, o que dá uma caracterização de que houve aqui uma manipulação. Então a gente pode refinar um pouquinho mais isso aqui. Vou clicar aqui na máscara, vou pressionar Ctrl barra de espaço para mudar aqui para minha ferramenta de lupa, vou dar uma aproximada. E olha só como está bem azulada essa borda, né? Eu posso dar uma refinada nisso aqui. Como? Eu estou com a máscara selecionada, eu vou aqui pegar a minha ferramenta pincel na cor preta. Então, se eu não tiver aqui com a cor branca nem preta, basta clicar nesse botãozinho aqui que aparece as duas cores. E aqui eu posso inverter qual cor eu quero usar. Eu quero o preto. Lembrando que eu já ensinei em outros vídeos aqui no canal, tem um vídeo específico falando sobre máscara de rasterização. Se você não sabe nada sobre máscara, aconselho que você assista para que você possa entender um pouco mais sobre máscara de rasterização, que é tão importante na manipulação de imagens. Então aqui o que eu vou fazer é tentar suavizar essa parte azulada na borda aqui da minha imagem. Já começa por aqui, ó. Vou mudar aqui o fluxo, vou deixar aqui um valor 10. E aí eu posso, ó, passando na borda, não muito. Se você perceber que está muito forte, pode dar um Ctrl Z aqui. Eu posso vir aqui e colocar uns 5%, acho que está melhor. E aí eu posso, usando as bordas aqui, a barra de espaço, né, para mover. Eu acho que ainda está forte, vou diminuir um pouquinho mais, deixar 2% apenas de fluxo. E aí eu consigo refinar um pouco mais isso. Eu tiro essa parte azulada, né? E aí eu mesclo um pouco mais o ambiente com o fundo do novo céu. Com isso eu consigo dar uma suavidade, né? Uma transição bem mais suave entre o céu e o recorte que eu acabei de fazer nessa camada. Agora eu vou tentar ambientar tanto esse céu quanto a cidade, né, para que a coloração dê a impressão de que de fato esse céu pertence a essa imagem. Então para isso eu vou usar a princípio uma camada de ajuste do tipo matiz e saturação. Então com a camada cidade selecionada, eu venho aqui em nova camada de ajuste e escolho a camada de ajuste, matiz e saturação. Apesar de estar escrito aqui matriz, o termo é matiz. Vou dar um clique, vou marcar essa caixa colorir para que eu possa visualizar o que eu estou fazendo. E aqui em matiz eu vou colocar um valor próximo do azul. Então se eu trouxer aqui, ó, para o lado direito, o limite aqui é 180, mas eu quero colocar um pouquinho mais. Então eu vou digitar, porque eu quero um tom de azul, mas um pouquinho diferente. Então eu vou colocar aqui 205. Então eu tenho essa tonalidade azul. Aqui na saturação eu vou manter 50. Se não tiver, você põe o valor 50.
E aqui na luminosidade eu vou diminuir. Então eu vou deixar ele negativo por volta aqui de 30, tá? Então vai ficar menos 30. Então já tenho aqui um ambiente mais escuro, mais dark. Porém, tá tudo azul. Eu quero dar um destaque aqui, porque se você observar, eu tenho casas de cores diferentes, né? Amarelo, laranja, enfim. Então eu não quero perder tanta informação. Tem a área verde aqui de cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui a opacidade. Eu vou deixar algo aqui por volta de 70, 75%. Vou colocar 75. Que eu deixo um ambiente escuro, né, puxando para o tom azul, mas ao mesmo tempo eu consigo visualizar ainda um pouco de verde, um pouco de amarelo, um pouco de laranja, enfim. E eu vou ajustar também o brilho. Então eu vou adicionar uma outra camada de ajuste. Se você não quiser adicionar essa nova camada de ajuste por aqui, você pode vir aqui no menu camada, escolher aqui nova camada de ajuste e aqui eu vou utilizar a opção curvas. Aqui em curvas eu tenho um histograma. Essa linha diagonal aqui ela representa a tonalidade completa da imagem. Eu tenho aqui a área escura puxando para a área clara. Então toda essa parte aqui ela equivale à área escura. Aqui em cima tem a área clara e aí eu tenho um brilho linear. Se você quer saber mais como usar essa ferramenta curvas, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino passo a passo como é que você pode estar usando essa ferramenta com mais propriedade. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um clique aqui no meio para criar um nó e esse nó eu vou descer um pouquinho aqui, ó, em linha reta, vai formar uma espécie de curva nessa linha diagonal, né? Que deixou de ser uma linha diagonal agora para ficar uma curva em diagonal. Eu acredito que mais ou menos aqui tá ótimo. Olha só o antes e o depois. Então eu dei um pouco mais de escuridão, né, mantendo um brilho, obviamente, mas mantendo a coerência aqui, já que eu quero um ambiente um pouco mais escuro. Ok, vou ocultar aqui o painel propriedades e vou aproveitar e vou salvar. Eu vejo muita gente esquecendo dessas etapas quando estão fazendo seus projetos, deixando para salvar só no final. Então eu quero ver se nos meus vídeos eu fazendo isso de alguma forma vai te inspirar a estar fazendo esse mesmo processo durante a criação do teu trabalho. Então vou vir aqui em arquivo, salvar como PSD e aqui eu vou chamar o meu trabalho de chuva e raio. Vou salvar e posso continuar. Bom, já criei aqui o meu ambiente, pelo menos visual eu já consegui, né, dar um tom de noite aqui no meu ambiente, tom mais escuro, e vou criar agora a chuva. Para isso eu vou criar uma nova camada, então eu posso vir aqui no menu camada, escolher novo camada, ela vai aparecer aqui em cima. Eu vou ocultar aqui por enquanto essas camadas, para que você perceba que é uma camada que está vazia. Eu vou pintar ela de preto, então eu tenho que ter certeza que eu estou com a cor de primeiro plano com a cor preta selecionada, e aqui eu vou escolher lata de tinta. E simplesmente vou clicar na camada. Dessa forma ele vai pintar toda a camada de preto. Feito isso, eu vou aplicar alguns filtros para que eu possa transformar essa camada em uma camada que pareça com chuva. Mas antes eu vou mudar aqui o nome, vou dar 2 cliques no nome camada 1, vou chamar de chuva 1 e vou vir aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. Na janela adicionar ruído, eu vou colocar aqui na caixa quantia um valor de 100% para que ele aplique um ruído bem intenso. Em distribuição eu vou colocar ele como gaussiano, porque eu não quero uma distribuição uniforme, quero ela bem separada. E eu não quero colorido, eu quero ela monocromático. Então eu quero esse ruído totalmente preto e branco. E vou clicar em aceitar. Agora eu vou aplicar um outro filtro, dessa vez um borrão do tipo desfoque de movimento, porque eu quero dar uma movimentação a esses ruídos que eu criei aqui. O ângulo vai ser de -60 e aqui na distância eu vou colocar 30 pixels.
Então já dá para perceber que o ruído ele é meio esticado, né? Então vou aceitar. Observe que eu gerei com a aplicação desse efeito uma borda defeituosa, posso dizer assim, porque ela destoa, né, do restante do movimento. Olha que a coloração aqui na borda ela tá diferente. Então para acabar com isso eu posso simplesmente aumentar um pouco mais o tamanho dessa camada para que eu consiga esconder essa região. Então vou usar aqui Ctrl+ de espaço para dar uma recuada aqui no zoom e vou usar Alt Ctrl T para fazer a seleção do conteúdo da camada. Com o Alt pressionado eu vou puxar um pouquinho só para cima até desaparecer essa borda. Vou dar o Enter para confirmar e está perfeito. E agora eu vou aplicar mais um efeito de borrão, que é o efeito de desfoque gaussiano, porque aí eu vou dar uma pequena desfocada também nessa camada. Então vou vir aqui em filtro, borrão, desfoque gaussiano, e aqui na janela eu vou colocar um raio bem pequeno, vou colocar ele no valor 2 e vou aceitar. Deixa eu marcar aqui as minhas camadas, porque eu quero que eu consiga visualizar essa chuva mesclada a essas camadas. Para isso eu vou ter que mudar o modo de mesclagem, que no momento está normal. Então vou dar um clique aqui na caixa normal e vou escolher a opção luz indireta. Com isso eu já consigo visualizar essa chuva, pelo menos essa garoa, aqui na minha composição. Para que eu possa intensificar um pouco mais essa chuva, eu vou criar uma outra camada. E essa camada vai ser basicamente a mesma coisa que eu criei na camada chuva. E aí você pode estar se perguntando, pô Maurício, então por que você não duplica a camada? Porque ela vai ter uma pequena diferença, então se eu duplicar eu não vou conseguir aplicar essa diferença. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou criar uma nova camada, que eu vou chamar de chuva 2. Novamente vou selecionar aqui a ferramenta balde de tinta, já estou com a cor preta, vou dar um clique dentro, então vai ficar tudo escuro. E aí eu vou vir aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. A configuração vai ser a mesma, então será 100%, né, de quantia. Aqui em uniforme vai ser gaussiano e vai ser monocromático. Vou clicar em aceitar. Vou vir aqui novamente em filtro, borrão, desfoque de movimento, mesmo esquema, menos 60 e aqui 30 pixels. Vou aceitar. Aqui eu consigo ver que tem o mesmo defeito, né? Então vou usar o Alt Ctrl T e com o Alt pressionado eu vou aumentar um pouquinho para tirar essa anomalia. Vou confirmar com Enter e vou aplicar de novo o filtro de desfoque gaussiano. Dessa vez, ao invés de 2, eu vou colocar apenas 1 e vou clicar em aceitar. Agora eu vou aplicar dentro dessa camada um ajuste, só que eu não vou aplicar da forma que eu apliquei aqui, como camadas de ajuste. Eu vou aplicar diretamente na camada. Então para isso eu mantenho a camada chuva 2 selecionada, vou vir aqui em imagem, ajustes e aqui eu vou escolher a opção níveis. Aqui em níveis eu vou ajustar o nível de preto. Então eu vou trazer um pouquinho mais aqui, ó, dar uma escurecida no conteúdo da camada. Eu vou deixar aqui um tamanho mais ou menos próximo de 80. Vou colocar 80 para ser mais preciso. E aqui nos meios tons, que é através desse pequeno botão ou dessa caixinha aqui, eu vou também dar uma ajustada, deixar ela aqui 9.1 tá ótimo. Então eu consigo escurecer um pouco mais e consigo mostrar as gotas, né, que eu estou criando, ou pelo menos os pixels esticados que eu criei, que vão simular a chuva. Vou clicar em aceitar e, claro, para que ela apareça com o resto da composição, eu vou mudar aqui o modo de mesclagem. Dessa vez eu vou usar a opção tela. E aí eu tenho intensidades diferentes, né, de chuva. Por essa razão eu criei duas camadas para criar essa ideia de chuva. Então eu tenho a chuva 1, vou desmarcar aqui chuva 2, que está bem menos intensa, né? E a intensidade ela é aumentada aqui com a camada chuva 2. Vou aproveitar e vou salvar. Então posso dar um Ctrl S para salvar essa minha composição. E agora eu vou criar aqui o meu relâmpago. Para isso eu vou criar uma nova camada, que eu vou chamar de relâmpago. E vou preenchê-la não com a cor preta, agora eu vou preencher com uma outra ferramenta, que vai ser a ferramenta de preenchimento gradiente. Então eu vou vir aqui e vou escolher a opção gradiente. Aqui eu vou me certificar que a opção linear ela está habilitada. E aqui eu vou escolher essa opção, ó, Black White. Eu quero trabalhar com essa tonalidade aqui. Geralmente é ela que está habilitado, é o tipo de gradiente habilitado por padrão. Mas se ela não tiver, você vai dar um clique nessa opção aqui. E com a camada relâmpago selecionada, eu vou criar aqui, ó, uma linha diagonal. Começando aqui de cima,
até embaixo, para que assim eu consiga um preenchimento de preto para branco. Agora eu vou aplicar um filtro, onde eu vou criar aqui uma espécie de nuvens, e são exatamente essas nuvens que vão me dar a inspiração para criar um raio que eu vou utilizar na composição. Então eu vou vir aqui em filtro, renderizar, e eu vou escolher aqui nuvens diferenciais. Essa opção ela sempre vai gerar uma espécie de nuvens de forma aleatória, nunca será o mesmo desenho, a mesma imagem. Eu quero agora inverter. O que for preto eu quero que fique branco e o que for branco eu quero que fique preto. Então para isso eu vou inverter essas polaridades. Então eu vou usar o atalho aqui Ctrl+I. Com isso eu consigo ver aqui linhas brancas que vão me servir de base para os raios, ou para o raio, se eu quiser usar um apenas. Apertar aqui a barra de espaço 2 vezes para dar um zoom. E agora eu vou aplicar aqui níveis para controlar exatamente essas tonalidades escuras e também claras. Para isso eu vou vir aqui em imagem, ajustes, vou escolher níveis, vou colocar aqui os tons escuros basicamente próximo aqui dos 200. Então eu vou escurecer bem essa, acho que tá ótimo aqui, e essa área aqui de meios tons eu também vou diminuir um pouquinho, deixar aqui, acho que aqui tá ótimo. Então com isso eu consigo escurecer bem as áreas escuras e destacar as áreas claras. Vou clicar em aceitar, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que mais ou menos imaginar o que é que vai ficar e o que é que vai desaparecer. Então eu vou escolher aqui a ferramenta pincel na cor preta, vou aumentar um pouco mais aqui o meu brush, e eu vou fazer aqui ó, a eliminação do que eu não quero. Então essas áreas que não estão ligadas a nada, fica mais fácil de remover. Legal. Eu acho que eu vou pegar essa região aqui como raio, até aqui. E aí eu posso aumentar, diminuir, fazer o que eu quiser. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou tirar o grosso, né? Isso aqui vai desaparecer também. Isso aqui também. Passar bem aqui na parte preta para não ficar muita sujeira. E aí eu posso refinar esse carinha aqui agora. Então eu vou aproximar aqui com o zoom, diminuir bem aqui o pincel e vou diminuir o fluxo, deixar aqui em 5% e ver o que é que vai acontecer. Porque aí eu posso fazer aqui um recorte, né? Ou pelo menos esconder um pouco mais as imperfeições aqui do raio. Essa parte aqui mais escura não me interessa. O que me interessa é o raio, mas aí eu posso ir escondendo, né? Pintando de preto. Dessa forma fica mais fácil de esconder quando eu aplicar a próxima etapa. Acho que tá legal. Vamos ver como é que vai se comportar. Se precisar de mais um retoque, eu farei. Agora eu vou vir aqui no modo de mesclagem. Vou escolher aqui a opção tela. Com isso, eu já consigo visualizar aqui o meu raio dentro da composição. Eu vou usar aqui a ferramenta mover para posicionar. Observe quando eu estou movendo, eu estou vendo que tem umas falhas aqui, ó. Tá? E aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso, com Alt Ctrl T, eu posso dar uma rotacionada nesse raio. Posso dizer que ele está vindo daqui, ó. Posso também aumentar ele, se for o caso, né? Se eu quiser, por exemplo, que ele atinja aqui essa região. Acho que aqui tá legal. Então eu posso ir ajustando o seu tamanho e a sua posição, sua rotação, como eu achar melhor. Tá legal. Vou só mudar aqui pro brush, aumentar bem o tamanho. Eu posso aqui ao redor, né? Dar uma apagada, diminuir um pouquinho mais. Dar mais uma ajustada, né? Para tirar principalmente esses ruídos que tem ao redor, né? Que são ainda partes da nuvem. Se você estiver usando um tablet, fica bem mais fácil, né? Se estiver usando uma mesa digitalizadora com uma caneta, fica bem melhor de fazer esse acabamento.
mas dá para fazer com mouse. Eu estou fazendo com mouse, eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, mas eu estou fazendo com mouse para que você veja e entenda a dificuldade e que você perceba que também, né, é possível fazer isso mesmo sem uma mesa digitalizadora. Acho que ficou legal. E agora eu vou dar um acabamento, porque eu não quero esse raio nessa cor tão branca, né? Já que o ambiente é azul, eu vou dar uma tonalidade azul também ao raio. Então eu vou criar com a camada raio selecionada, eu vou dar um clique aqui em nova camada de ajuste e vou escolher matiz e saturação. Vou marcar a caixa colorir e vou colocar aqui uma matiz de 205, que é aquela tonalidade azul que eu coloquei logo no início. Só que a saturação aqui eu vou deixar ela em 30, vai ficar um pouco mais clara. E a luminosidade aqui eu vou deixar ela em 0. Como eu estou usando uma camada de ajuste, ela está ajustando não só a camada relâmpago, mas todo o ambiente. Você observa que ele não está aplicando só ao relâmpago, e eu não quero isso, porque eu já fiz essa mudança de coloração do ambiente lá atrás. Eu quero apenas que essa coloração ela seja aplicada ao raio. Então como é que eu faço isso? Deixa eu esconder aqui esse painel e aqui eu vou segurar a tecla Alt e vou dar um clique aqui no nome matriz de saturação. Pronto, aparece essa setinha aqui e eu aplico essa coloração apenas ao raio. E para fechar eu vou dar um acabamento nesse raio, só que não diretamente no raio, e sim nas camadas aqui da nuvem e também na camada da cidade. Por quê? Quando surge um raio, as nuvens elas ficam mais claras, elas ficam mais destacadas, né? E aqui não está acontecendo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na camada céu nublado, vou dar um clique. Ela é um objeto inteligente, eu sei disso porque ela tem um quadradozinho aqui, então significa que eu não posso editá-la nesse momento. Então eu vou ter que rasterizar, vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui a opção rasterizar. Aqueles quadradinhos vão desaparecer. E aí eu vou pegar aqui a ferramenta de exposição, vou aumentar aqui bem o tamanho, deixar ele mais ou menos, acho que aqui tá bom. Vou mudar o alcance para realce, porque eu quero aumentar o brilho, e aqui na exposição eu vou colocar 30%. Então isso tem que ser feito nesse momento na camada céu, tá? No céu nublado, porque eu quero dar uma valorizada aqui, ó, nessas regiões onde o raio está vindo. Então eu vou passar aqui de leve, ó. Eu estou dando uma clareada aqui, vou dar uma passada aqui de leve, para dar a ideia de que quando o raio ele explodiu, né? Quando ele foi acionado, essas regiões aqui ficaram mais claras. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, como se o raio estivesse batendo aqui nessas áreas. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Então eu vou clicar aqui, ó, não na máscara, tá? Aqui na imagem propriamente dita, e aqui eu vou até diminuir um pouquinho mais aqui o meu brush. Eu vou valorizar um pouquinho mais isso aqui, ó, aqui na pedra também. Afinal de contas o raio atingiu a pedra. Aqui, vou colocar um pouquinho aqui também, tá? Acho que aqui ficou muito forte. Desfazer aqui ou refazer um pouquinho aqui. E aqui, tá? Vou desmarcar aqui as duas e vou habilitar essa daqui, porque aí você pode ver o antes e o depois. Olha só como é que tá com as camadas sem tratamento, né? E agora com tratamento. Então dá outra vida, né? Eu tô justificando de onde o raio tá saindo, onde ele tá batendo. Então isso aqui é legal, é importante. E aí, claro, se você não quiser uma exposição tão grande, diminui aqui o percentual. E aí você vai ter um nível de claridade um pouquinho maior. Se você não gostou da cor, você pode desfazer, mudar aqui para a cor branca. Vou clicar aqui no céu. E aí eu acho que fica até melhor. Vou mudar aqui para a cidade, né? Para poder clarear um pouquinho mais aqui nessas regiões. Tá aí. Vou salvar, arquivo, salvar ou Ctrl S, tanto faz. E é isso. Nesse vídeo eu te ensinei como transformar uma foto de uma paisagem ensolarada em uma paisagem com chuvas e raios utilizando Photopea. Se você gostou dessa técnica, então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, né? Compartilha com teus amigos, compartilha lá no Instagram. Várias pessoas provavelmente vão conhecer o canal através de você. E de antemão eu já te agradeço por isso.
Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.